E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo. É manhã de sexta-feira, final de semana, início do final de semana, e nós estamos aqui na Câmara Municipal em Bariri. Vamos falar agora com o vereador pastor Edi Carlos a respeito de algumas situações citadas por ele na última sessão ordinária legislativa, aliás, a primeira do ano de 2021, né? E a primeira desse mandato, né? A primeira em que os vereadores eleitos para esse mandato puderam interagir de forma oficial e de forma numa sessão ordinária. Vamos bater um papo aqui com o vereador Edi Carlos, que um dos assuntos que ele abordou nos chamou muita atenção, que é com relação à questão das finanças do município, em especial no âmbito das horas extras. E é isso que a gente vai falar com ele aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, Diego, ouvintes da Clube. Armando, um abraço a todos que estão acompanhando. Vocês estão dando oportunidade para que eu esclareça melhor o tema e, inclusive, para alguns funcionários da Prefeitura possam compreender que o pastor Edi Carlos não é, em absoluto, contra funcionários. Tanto é que eu nem nomeio, nem menciono pessoas. Mas é que a gente detectou que está havendo aí no orçamento um exagero em horas extras, e aí a gente fez alguns cálculos e fizemos uma exposição na sessão que acaba, Diego, algumas pessoas não entendendo. Por quê? A Prefeitura tem muito funcionário que carrega setores inteiros na costa. Tem gente que merecia receber muito mais do que ele recebe. Agora, tem gente que está recebendo sem merecer. Então, primeiro, eu gostaria de deixar claro para os funcionários da Prefeitura que se houve uma má interpretação das minhas colocações, do texto que eu escrevi recentemente no Candeia, da minha exposição na Câmara, eu quero deixar claro que não é perseguição a nenhuma pessoa, não é perseguição a um funcionário, por isso eu nunca vou nomear nome de ninguém, mas a gente fez uma análise, um diagnóstico, e a gente descobriu que realmente há um exagero ainda em horas extras, e quem perde com isso é a população, porque esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas. Então, para começar, claro que você vai fazer todas as perguntas, mas eu gostaria de deixar isso claro para os funcionários. Tem muita gente mesmo, a grande maioria, pessoas que trabalha, luta, recebe o seu dinheirinho suado. Quantos funcionários, Diego, que não têm o privilégio de, quando perde um dia, no ano, se ele não perder nenhum dia, ele recebe aquele vale alimentação bônus. E aí ele trabalha, ele perde um dia, só que depois ele não tem hora para trocar. E acontece muito isso, né? Aquele que não trabalha tem hora e troca, tem o benefício, mas o funcionário, aquele que deveria ser valorizado, acaba que não sendo. Como que podemos valorizar os funcionários? Primeiro, a gente tem que corrigir as distorções, senão vai acontecer as aberrações que aconteceu com o plano de carreira dos professores. Porque tem gente ganhando 15, 16, 20 mil reais. Por quê? Porque quando foi feito o plano, não levou em consideração que já tinha gente que ganhava bem. E essas pessoas que ganhavam bem, passou a ganhar também os benefícios que foram gerados com o plano de carreira. Então, nós precisamos primeiro corrigir as distorções, para depois realmente fazer um bom trabalho de valorização para os funcionários. Bom, com relação ao funcionalismo da Prefeitura Municipal, segundo dados da própria Prefeitura, é gasto hoje próximo do limite prudencial com funcionários, ou seja, um pouco mais de 52% do orçamento anual da Prefeitura é para pagar funcionários da Prefeitura Municipal. Recentemente, o pastor Edi Carlos publicou um artigo no Jornal Candeia, jornal de circulação aqui no nosso município, em que era intitulado A Farra do Boi, né, do funcionalismo com relação a salários, etc. Dá para dizer, pastor, que essa farra do boi começa justamente pela questão das horas extras? Eu acho que as horas extras é uma das farras do boi. Quando você faz um levantamento e você descobre que uma prefeitura gasta mais de 2 milhões em horas extras no ano, como que isso não é uma farra do boi? Quantos medicamentos poderiam ser comprados com 2 milhões? Quantas ressonâncias, quantos exames, quantas cirurgias, quantos equipamentos do barracão estão sucateados? Não daria para ter comprado uma máquina, 2, 3? Então, quando você olha o orçamento público e você descobre que existe um gasto tão alto com horas extras, e depois quando você vai analisar caso a caso, você descobre que setores que estão trabalhando com redução de carga horária,
pagou hora extras. Setores que não estão em atividade por causa da pandemia, pagou horas extras. Pessoas que recebeu no bruto, né, no valor bruto, mais de R$2.000 de diferença de janeiro passado para esse, aí você começa a descobrir que existe uma farra do boi. Quer dizer, a grande parte não participa disso, mas existe alguém que está se esbaldando nessa farra do boi, e aí o vereador tem que identificar, Diego, porque o papel do vereador, alguém diz, você tem que fiscalizar o prefeito. Não, o vereador fiscaliza tudo e todos aqueles que têm algum recurso público. Então, eu posso fiscalizar funcionários, posso fiscalizar entidades, fiscalizar o prefeito, enfim, qualquer um que pega recurso do município está sujeito à nossa fiscalização. Nesse caso das horas extras, Ed Carlos, o que você conseguiu identificar comparando janeiro passado com esse janeiro? Vale lembrar que são 2 prefeitos diferentes, os meses já encerraram aí o seu mês, vamos dizer assim, o tempo, né? Ou seja, estamos aqui no dia, hoje é 4 ou 5 de fevereiro, né? Então já encerrou o mês de janeiro e também encerrou o mês de janeiro de 2020. Nessa comparação, o que você encontrou? Diego, eu fiz um cálculo de aumento, né? Quanto que foi o aumento dos funcionários públicos? 3,3, e ainda foi graças a bom trabalho do sindicato? Tá bom. Se foi 3%, qual foi o aumento da folha de pagamento dos diversos setores? Tá, a educação nós sabíamos que ia ter um aumento realmente gigante, por causa das progressões. O aumento na educação foi de 40%. A folha de pagamento da educação do ano passado gerou em torno de 1.250.000. A desse ano, ela passou de 1.650.000. Então, quase 400 mil foi a diferença, incluindo horas também. Então, teve um aumento de 40%. Na saúde, um aumento de 15%. Serviços de obras, um aumento de 10%, social, 30%, e assim eu fui distribuindo. Quando eu fiz essa somatória, eu fui para cada segmento. E aí, qual segmento eu consegui trabalhar mais? Qual segmento eu preferi? Porque isso aqui vai longe, mas para que eu pudesse dar uma informação, eu peguei a área da saúde. E em cima da área da saúde, que nós vamos fazer alguns cálculos para a compreensão da população. Por quê, Diego? Primeiro que é uma atividade, é um conhecimento técnico. Então, eu não sou da área contábil, não sou formado em administração, então eu tive que pegar as informações que estão no nosso portal da transparência, que são informações técnicas, e transformar ela para que eu pudesse passar uma informação legal para as pessoas. Como é que eu fui detectando horas extras? Eu fui comparando funcionário por funcionário e vendo qual a diferença de salário desse janeiro para o outro janeiro. E, pasmem, teve pessoas que teve um aumento de salário do bruto de R$ 2.590, R$ 2.400. E se você falar quais áreas? Todas as áreas. Não tem uma área específica que teve aumento. Todas as áreas, pelo que eu fiz a leitura, tem sempre alguém recebendo um ganho muito acima do que é o normal. Se formos calcular as horas, nós vamos descobrir que tem pessoas que passou de 100 horas. Quer dizer, os 40/20 já é questionável, porque a lei, a CLT determina que seria 44 horas por mês, já paga 40/20, e o 40/20 parece que virou uma moeda de troca. E quando você começa a fazer a leitura dos gráficos, janeiro para janeiro, você começa a descobrir o seguinte, espera aí, teve gente que ganhou menos 2.000, teve gente que ganhou mais 2.000. Então, o que eu entendi, Diego, fazendo essa leitura política, que houve só uma dança das horas extras. Ela saiu da mão de alguns e foi para a mão de outros. O que eu estou fazendo aqui, Diego, não é uma crítica ao prefeito, à administração, é um alerta. É apenas um mês. Eu disse no meu texto que é vício, é cultural, quer dizer, não se muda isso do dia para a noite. Outra questão, quando você vai mexer no tema, tem toda uma repercussão e uma pressão de funcionário dizendo para você, olha, são 1.100 funcionários, olha, vai ter a próxima eleição. Então, tem sempre a pressão para não deixar você mexer nesse emaranhado de coisas erradas que precisa ser consertada para que o povo possa ter mais serviço. Quanto de serviço poderiam ser feitos se tivesse uma economia de horas extras? Quantas coisas que o prefeito, a administração diz,
nós não podemos fazer por falta de dinheiro, que poderia ser realizado. Nós não estamos falando de 100, nós não estamos falando de 200, nós estamos falando que é um número que ultrapassa 2 milhões, isso falando de 2020. Para 2021, a expectativa nossa é que o prefeito faça uma contenção de gastos, que é o tal choque de gestão que muitos falam, mas pelo primeiro mês ficou escancarado que não foi feito absolutamente nada ainda neste sentido. Bom, é histórico as denúncias, pastor Edi Carlos, com relação a funcionários que vão lá, pica o dedo e vai embora para casa, ou até mesmo funcionários que recebem mais hora extra do que existiu no dia, ou existiu no mês. Ou seja, se o dia tem 24 horas, ele recebe 30 horas extras naquele dia. Deu para conseguir identificar esse tipo de situação já, ou ainda não? Dá para identificar, porque quando você pega o salário base da pessoa e você descobre que as horas ultrapassou 70, 80, 90, 100 horas, então você percebe que esse funcionário ou ele trabalhou demais e sobrecarregado, então nós vamos ter vários problemas aqui. Se ele trabalhou e fez todas essas horas, coitado desse funcionário, porque ele trabalhou sobrecarregado. Porque a CLT já determina que são 44 horas para que você não sobrecarregue o funcionário. E se a função que ele está executando é de atendimento, é direto com o público, como que essas pessoas estão sendo atendidas por um funcionário sobrecarregado? Isso se ele estiver fazendo as horas. Então, nós temos as pessoas que fazem as horas, estão trabalhando sobrecarregadas. Está errado. Nós temos aquelas pessoas que não fazem horas, porque se a área que ele trabalha, o órgão que eles trabalham, não estão em atividade por causa da pandemia, onde ele fez hora? Como que ele fez hora? Isso tem que ser justificável. Agora, outra questão que vai além, e aquelas pessoas que são indicadas ou colocadas para assumir alguma chefia em algum ponto, e ele ganha a hora como compensação por estar assumindo aquela nova função. Isso não pode. Isso aí é ilegal. Né? Quer dizer, a reforma administrativa é que deveria prever estas questões, quando uma pessoa vai assumir um cargo, que aí você começa a valorizar o funcionário de carreira. Então, nesse ponto, Diego, eu comecei a descobrir que nós temos uma área que é mais pesada com relação às horas extras. Também faz por merecer ser mais, mas não tão mais assim. Então, a área da saúde, normalmente, quando você elimina as horas, e você diz, igual tem um decreto que eu gostaria de mostrar, olha, está proibido fazer hora esse mês, menos o setor da saúde. Por quê? Porque o setor da saúde, você pega um motorista, ele sai de Bariri, acontece algum problema ou atrasa, certamente que ele vai fazer mais horas e tem que receber por aquelas horas. Então, não é errado que ele faça a hora. A questão, Diego, é o exagero. É pessoas que conseguem ganhar 2 vezes mais e quase 3 vezes mais o seu salário. Então, você percebe que é um absurdo. E aí, Diego, o que eu quero que 2 partes entendam aqui, e a imprensa é fundamental para nos ajudar nesse tema. Primeiro, o funcionário entender que eu não estou contra funcionário. Por isso mesmo é que eu não falo nomes. Nunca vou dar nomes. Eu vou cobrar de quem assina. Quem está assinando essas horas? De quem eu devo cobrar a responsabilidade? Das pessoas que estão assinando. O outro ponto, Diego, é o povo. O povo concorda que uma pessoa receba hora sem trabalhar? O povo concorda que uma pessoa faça hora num órgão que não está trabalhando na pandemia? O povo concorda que eu possa beneficiar, ser bonzinho com aquela pessoa que assumiu um cargo e dar hora para eles? Então, é o povo. Eu gostaria que o povo entendesse isso. Quanto de hora, se a saúde continuar nesse ritmo, quanto de hora que a saúde vai pagar em 2021, se não for feito nada neste sentido? Então, por isso que o meu posicionamento é um alerta. Qual que é a previsão, Diego? E aí você tem que olhar os números, e aí os números, área técnica. Qual é a previsão para gastar com funcionários da saúde os vencimentos e as vantagens fixas? Está aqui, natureza e despesas de órgão da unidade. 7.331.000.
Quanto que a saúde gastou este mês? 728 mil reais. Multiplica 728, se manter isso, por 12. Vai dar 8.700.000 e algumas bolinhas. Significa que a diferença do que a saúde está gastando para o que tem previsão para se pagar é de 1.400.000. Isso previsão se seguir nesse ritmo. Se a saúde não fizer nada para diminuir, o contribuinte precisa entender que a saúde vai gastar mais de R$1 milhão com horas extras. E depois vai faltar o quê? Medicamento, cirurgia, exames. Diego, gasta-se mais com horas do que com medicamento. Gasta-se muito mais com horas do que com cirurgias. Gasta-se muito mais com horas do que com exames. Então, não é acabar com as horas, mas é melhorar isso, é tirar alguns desajustes. É impossível. Quem não gostaria de ganhar R$ 2.500 a mais do que ganhou janeiro passado? Quem está me ouvindo agora, só que tem que entender uma coisa, as pessoas que estão assinando estas horas, ele precisa entender que ele está trabalhando com o dinheiro do povo, e se ele continuar pagando muita hora, vai faltar muita coisa. Aí falta dinheiro para a saúde, aí falta dinheiro para a infraestrutura. Bariri não tem uma máquina nova, não tem dinheiro. Por quê? Porque todo esse dinheiro, se você tirasse as horas extras, nós não estaríamos já ultrapassado o limite prudencial. Se você tirar as horas extras, você vai estar normalzinho. Como que dá para fazer um plano de carreira dos funcionários? Se já está estourando, você precisa corrigir o que tem de errado. Então, Diego, nessa minha somatória aqui, eu estou levando em conta os números que estão no portal da transparência. O que está previsto para ser gasto com a saúde, com funcionários, despesas fixas, 7.300.000 aproximadamente. Se levar em conta o que foi gasto este mês, vai gastar mais de 8.700.000. Então, aproximadamente R$1.400.000 em horas extras, se não for feita esse equilíbrio. Então, a minha palavra é uma palavra de quê? Uma palavra de alerta. Gente, alguma coisa precisa ser feita, porque senão não vai ter dinheiro para fazer as coisas básicas para a população. Menos hora, por favor, mais remédio. Menos horas, por favor, mais exames. Menos horas, por favor, mais cirurgias. Melhores atendimentos, mais suporte, mais equipamento. De quem é a culpa, pastor, por essa descompensação, esse desequilíbrio financeiro? Uma sucessão de administrações que não tiveram coragem de colocar o dedo na ferida, porque mexer com funcionário é perder voto. Então, a preocupação de todos os administradores que passaram, isso não é de agora, porque nós temos funcionários recebendo benefício de 35 anos, então vamos viajar no tempo. Então, todos os administradores, até esse momento aqui, nunca você viu um administrador, me desculpa aí os ouvintes, se teve algum administrador, algum prefeito que teve coragem, que enxugou a máquina, que teve um choque de gestão. Na verdade, eu nunca vi isso, eu só vi administrações que cada vez deixavam os funcionários numa situação mais crítica, mas as vantagens sempre existiram. Quer dizer, tem uma parte dos funcionários que ganha muito pouco, e nunca ninguém fez nada para eles. Agora, alguns desses funcionários recebiam a graça do prefeito. Então, antigamente, como que era feito? O prefeito é que fazia isso. Então, ele ia dando gratificações, isso foi incorporando, por isso que você tem salários absurdos na prefeitura. Então, automaticamente, Diego, até hoje, eu desconheço, e se alguém fez, me apresente, e eu até peço escusas se eu estiver esquecendo, mas até hoje ninguém teve coragem de colocar o dedo nessa ferida, porque mexer com funcionário, como disse para mim, os funcionários, né, são 1.100 funcionários e você vai ser candidato de novo. Então, o medo de perder a eleição sempre foi o maior do que a vontade de fazer as coisas certas. E como resolver essa questão, esse imbróglio, esse problema que existe hoje financeiramente no município, pastor? Primeiro, o prefeito tem que ter essa característica. Ele vai ter que fazer um choque de gestão realmente. Eu peguei um projeto interessante do prefeito, não vou ler, mas só para fazer uma alusão, eu peguei um projeto interessante do prefeito de Penha.
Então, o que o prefeito fez? O prefeito, primeiro, ele friou um decreto e determinou, a partir dessa data, está proibido pagamentos de horas extras, a não ser que o diretor venha falar comigo e justifique, exceto o setor da saúde, os setores essenciais. Ele não fez só isso, ele foi muito mais longe. Ele falou o seguinte, fica determinada a revisão e redução de todas as portarias de gratificações vigentes. Então, se existia alguma gratificação que foi feita, a Lavonté, né, conforme o seu próprio critério, ele falou, não, nós vamos revisar para saber se não tem nada errado, e a gente vai, além de revisar, a gente vai tocar o dedo, que é o quê? Reduzir. Então, automaticamente, a gente fica brigando, nossa, é muito dinheiro. Então, vai precisar o quê? O prefeito vai precisar ter um choque de gestão. É fácil? Não. Ele vai precisar contar com o apoio de quem? Da Câmara. A Câmara tem que entrar com ele nessa linha. Já falei com o prefeito e com a equipe dele sobre isso algumas vezes. Qual que é a nossa linguagem? Que seja justo. As pessoas que trabalham, elas merecem receber. As pessoas que não trabalham, não merecem receber. Então, que seja justo. Também, o prefeito não pode passar a mão na cabeça dos que são favoráveis a ele e perseguir aqueles que não são favoráveis a ele. Não é assim, é justiça. Cada diretor tem a sua autonomia para assinar o que é justo, fazer o que é justo. Então, o prefeito vai ter que fazer um choque de gestão. Acredito que eles estejam fazendo esse levantamento. Um mês para corrigir 30, 40 anos de todo esse imbróglio, ninguém consegue. A minha palavra aqui, Diego, é uma palavra de alerta. Vocês não podem continuar desse jeito. É uma palavra de, estou junto nesse negócio, sou um vereador que vou me posicionar ao lado de vocês, diretores, ao lado do prefeito, se for nessa linha, nesse choque de gestão. Terceiro, a sociedade. A sociedade precisa se manifestar. Eu recebo, por exemplo, eu recebi mensagem depois do meu texto, depois da minha palavra, eu recebi mensagem de funcionários. Funcionários que diziam, fulano de tal recebeu, mas não fez hora, hein? Então, automaticamente, tem muita gente sabendo de muita coisa errada que está acontecendo, mas não falam. E aí o que diz Edmund Burke? Para que o mal triunfe, os bons só precisam ficar quietos. Então, nós precisamos do prefeito, da equipe dele, da Câmara, os vereadores, e toda uma sociedade empenhada, entendendo que isso interessa. Porque alguém me diz, Diego, não se mete nisso, isso só vai fazer você perder popularidade, você não vai ganhar nada, só vai ganhar inimigos. Não, eu fui colocado aqui pelo povo para enxergar aonde estão as coisas erradas e no prazo que eu estiver aqui, fazer o meu esforço, da minha contribuição, para que isso possa se normalizar. Eu não posso ficar quieto, enquanto existe uma previsão, se for nessa linha, de o gasto com horas ultrapassar 1 milhão só na saúde, e eu ficar recebendo várias mensagens de pessoas dizendo que não tem remédio, que não pode marcar cirurgia, que não conseguiu fazer o exame, que o carro da saúde quebrou na estrada. Então, quer dizer, eu tenho que mostrar, ajudar também, falar, diminui a hora e começa a melhorar o serviço. Se você diminuir a hora, você começa a melhorar o serviço. Então, não é uma coisa fácil. Eu acredito que é um trabalho para ser feito em longo prazo, mas o prefeito precisa fazer isso. Não adianta eu falar que vou fazer. Para mim, esse decreto do prefeito mostra uma atitude do prefeito de Penha. Ele mostrou que ele estava fazendo alguma coisa. Então, ele cria um decreto dizendo não pode fazer hora. Só a área da saúde está liberada e, mesmo assim, a diretora da saúde vai ter que informar porque fez hora. Todos os outros setores estão trabalhando com redução de horário. Diego, você tem noção? Será que as pessoas estão tendo noção do que eu estou falando? Que a prefeitura está trabalhando com redução de horário, num mês que teve redução de horário e pagou hora extra, Diego? Não está fora. Não é uma coisa assim que não bate. Eu reduzo a carga horária, reduzo a hora, mas você ganha hora extra. Então, quer dizer, tem algumas coisas, Diego, que são realmente totalmente fora. É cultural. Por que é cultural?
Funcionário, como que o funcionário recebe aumento? Insalubridade, Diego. O funcionário chega, eu preciso ganhar insalubridade. Tudo bem, ele trabalha num lugar insalubre. Agora eu preciso ganhar hora extra. A pessoa não paga hora extra, ele muda de setor. Só que ele vai para um outro setor que não paga insalubridade. Mas o artigo 59 da CLT diz o seguinte, se você ganha insalubridade, for trabalhar num lugar que não é insalubre, você perde a insalubridade. Quando que alguém perdeu insalubridade? E periculosidade é a mesma coisa. Então, o que precisa? É um trabalho longo. Um trabalho, Diego, que eu estou começando, porque tem muitas informações que eu gostaria de ter que não estão no portal. E estas informações eu vou começar a fazer requerimentos. Então, eu só estou começando a fazer esse trabalho de levantamento. Em breve, Diego, eu vou conseguir mostrar unidade por unidade quanto que está gastando de hora. E aí a população vai dizer, mas essa unidade não está trabalhando, esse pessoal não está atendendo. E aí a gente vai começar a descobrir aonde esses pontos críticos precisam ser corrigidos. Mas isso daí só vai tornar uma realidade se o executivo comprar realmente essa briga, porque ao comprar uma briga para reduzir horas extras, fazer revisões, organizar a máquina, quem vai ganhar vai ser o povo. Aliás, ele vai ter mais dinheiro para fazer investimento, porque é um absurdo que se gasta com horas extras em Bariri. E o executivo se mostra propenso a comprar essa briga com vocês, ô pastor? Até o momento, eu estou gostando do diálogo. Eu tenho um diálogo mais próximo com o Flávio, que é o assessor do prefeito, e até agora o que o Flávio mostrou, a boa vontade ou a determinação, para mim é importante. Então eu vejo, sim, que há uma disposição. Dos diretores, não sei. Eu não tratei deste assunto com a diretora de saúde, não tratei desse assunto com a diretora de educação, eu não tratei desse assunto com a diretora do social, eu não tratei deste tema ainda com ninguém. Até porque o vereador, Diego, ele primeiro precisa levantar algumas bandeiras. Vou batalhar por essa bandeira. E essa é uma bandeira que eu quero trabalhar. Para que as horas extras que não são feitas não sejam pagas. Que a gente corrija esta distorção e essa farra do boi para que o funcionário que hoje ganha tão pouco possa ter uma melhora no salário. Mas como que você vai melhorar o salário se a coisa está totalmente desorganizada? Não tem como. Não adianta você encher o carro de combustível se o motor estiver desregulado, vai continuar gastando.